Deus restitua e prospere a sua vida. Vamos abrir a palavra no salmo que lemos no início. Se porventura você não pegou a leitura inicial, Salmo 136. A misericórdia de Deus. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre, tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre, fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade e graça. Obrigado por tua misericórdia e por teu amor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor realizou na nossa vida. Abençoe-nos agora. Ensina-nos a tua palavra, fala ao nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui porque precisamos de ti, porque precisamos ouvir a tua voz, aprender de ti. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar.
As palavras graça e misericórdia, como já expliquei aqui algumas vezes, às vezes são usadas com o mesmo sentido, às vezes são usadas de modo intercambiável, com o mesmo significado, ora aparecendo na Bíblia como misericórdia, ora aparecendo como graça. Mas essas palavras, elas possuem significados diferentes, mesmo que uma vez ou outra ela seja usada como sinônima. Então, a palavra misericórdia ou a misericórdia, ela nos lembra aquilo que Deus não nos dá, mesmo que mereçamos. Isso é misericórdia. Deus deixa de dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o castigo e Deus não nos dá o castigo. Nós merecemos o inferno e Deus não nos dá o inferno. A misericórdia que encontramos em Cristo, ela se manifesta pelo fato de o Deus Pai e Criador não nos punir ou não derramar sobre nós a sua ira, segundo aquilo que os nossos atos merecem. Nós merecemos a ira de Deus, mas Deus deixa de derramar a sua ira sobre nós. Isso é misericórdia. Enquanto a graça fala daquilo que Deus nos dá, embora nós não mereçamos. Ou seja, a graça é demonstrada em Cristo no fato de Deus nos dar coisas que nós não merecemos. Por exemplo, não merecemos perdão, mas Deus nos dá o perdão. Não merecemos a salvação, mas Deus nos dá a sua salvação. Então, misericórdia, Deus não nos dando aquilo que merecemos, e graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Nós devemos dar graças a Deus por suas misericórdias, porque as suas misericórdias não acabam jamais, como nós aprendemos com as Escrituras. Elas se renovam a cada manhã, como nos ensina o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor não cessam, não chegam ao fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Também já falei disso aqui, que Deus tem uma porção de misericórdia para nós, suficiente para o dia todo, todos os dias. Eu não preciso ficar preocupado por causa da minha pequenez, por causa das minhas falhas, da minha fraqueza. Eu falho tanto ao longo do dia que vai faltar misericórdia de Deus. Deus já providenciou uma proporção ou uma porção de misericórdia para a minha vida o dia todo, todos os dias. Eu não tenho que guardar misericórdia para o dia seguinte, porque ainda que eu venha gastar, e espero que não, toda a misericórdia de Deus no dia de hoje, amanhã Ele vai renovar uma nova porção de misericórdia para a minha vida. Graças a Deus por isso. A porção provida ou providenciada por Deus de misericórdia para nós, ela não acaba antes de findar o dia. E ela não precisa sobrar para o dia seguinte. Porque a cada manhã, a nova provisão para o novo dia. A gente canta isso aqui às vezes na música do Asaf, né? A cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 136
nos lembra a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor duram quanto? Para sempre. Graças a Deus. E nesse salmo, a palavra misericórdia é usada como sinônimo de benignidade, de compaixão. A palavra, ela é apresentada e usada aqui com vários sentidos. Ela nos lembra o amor benevolente de Deus, o cuidado providencial de Deus. Ela lembra a aliança, o pacto de Deus com o seu povo. Então, misericórdia nesse salmo é usada como tendo o sentido de compaixão, Deus que tem compaixão. A compaixão de Deus dura para sempre. E a forma desse salmo é bastante singular. A última parte de cada um dos 26 versículos, como já vimos e destacamos na primeira leitura do salmo nesta manhã, a última parte de cada um dos 26 versículos é composta da mesma frase: porque a sua misericórdia, ou benignidade, ou compaixão, o seu amor dura para sempre. E essa frase, sua misericórdia dura para sempre, ela é composta, é formada de apenas 3 palavras no hebraico. E isso torna o Salmo 136 mais litúrgico, um pouco mais litúrgico que o 135, apesar deles serem parecidos no conteúdo, né? Esse salmo foi ajustado para a liturgia do culto, para que pudesse ser usado com a participação da congregação, como eu falei, né? De modo responsivo, o líder do louvor conduzindo a igreja, conduzindo a congregação com a primeira parte dos versículos, e a congregação de modo responsivo, dizendo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos olhar para este salmo agora com vagar, com um pouco de cuidado, e vamos ver o chamado do salmista para a ação de graças. Nos primeiros 3 versículos, temos aqui um chamado, uma convocação. O povo do Senhor, os remidos de Israel, né, aqueles que foram alcançados e escolhidos pelo Senhor, eles são chamados para render graças. Deem graças ao Senhor. Começa assim o versículo 1. É um convite. Vamos ler versículos 1 a 3. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. Versículos 1 a 3. Pode completar. Dura para sempre. Portanto, o salmo começa com esse convite para a gratidão. Esse convite é que o povo de Deus renda graças ao Senhor, ao Deus, agradeça a Deus sua bondade e sua misericórdia. Então nós temos que nesse salmo, meus irmãos, nesse salmo 136, a misericórdia de Deus é apresentada como base para as ações de graças. Porque Deus é um Deus bom, porque Deus é um Deus compassivo, porque Deus é um Deus gracioso, porque Deus é um Deus misericordioso. Isso serve como fundamento, isso serve como base para nós termos um coração agradecido e para que a gente possa render graças a esse Deus em todo o tempo. Assim como a sua misericórdia dura para sempre, que o nosso louvor e as nossas ações de graças também possam ser para sempre.
O salmista usa 3 termos aqui para se referir a Deus. Usa Senhor no primeiro versículo, Deus dos deuses no segundo versículo e Senhor dos senhores no terceiro, no versículo 3, né? Deem graças ao Senhor, versículo 1, deem graças ao Deus dos deuses, versículo 2, deem graças ao Senhor dos senhores. E esses 3 termos são interessantes, à luz da ênfase dada no salmo anterior, no salmo 135, a fraqueza, a insignificância, a impotência dos ídolos. Se você olhar aí, versículos 15 a 17 do salmo 135, ele fala dos ídolos das nações. Ele diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Criar alguma coisa? Nem pensar, porque eles não têm vida, eles são como nada. Eles não têm vida nem para si. Como eles podem dar vida a alguém? Como eles podem dar vida a alguma coisa? Então, essas 3 expressões, esses 3 termos, usados para se referir a Deus, eles contrastam com essa fraqueza, com essa impotência dos ídolos, enfatizando a onipotência de Deus. E essas expressões, elas são originárias, elas são oriundas de superlativos hebraicos e não dão a entender a existência de outros deuses e senhores. Não dão valor, como já dissemos, ao contrário, não dão valor aos ídolos. Reconhecem a preeminência do Senhor de Israel. Reconhecem a supremacia do Deus da Bíblia. O Senhor de Israel é o Deus soberano, todo-poderoso, o Deus onipotente. O Senhor nosso Deus é maior, ou melhor, o Senhor nosso Deus é o Deus único, não há outro Deus além dele. Aleluia. Quem é esse Deus? Como descrever esse Deus onipotente, esse Deus incomparável, muito maior, incomparavelmente maior do que os ídolos das nações? Ele é o Deus da criação. Os outros não têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram. Esse Deus, Ele é o Deus que cria todas as coisas. Ele é o Deus que faz, desfaz e refaz. É o Deus da criação, versículos 4 a 9. O único que opera grandes maravilhas é aquele que com entendimento fez os céus, descortinou os céus. Aquele que estendeu a terra, que criou a terra. Ele é aquele que fez os grandes luzeiros. Que luzeiros? O sol, a lua, as estrelas. Foi Ele que fez todas essas coisas. Deus é identificado pelo salmista, meus irmãos, como o único que faz maravilhas, o único que faz grandes maravilhas, que faz grandes coisas. Versículo 4, o Deus que fez grandes maravilhas, o Deus que com entendimento, Ele é um Deus que pensa. Os outros têm nariz, não cheira, tem boca, não fala, tem olhos, mas não veem, não pensam, porque não passa de uma coisa oca, de um pedaço de pau, de um pedaço de madeira, ou uma coisa de ouro, o que for, como ele cita aqui, ele cita prata e ouro, mas esse Deus, ele pensa, ele tem entendimento. Ele fez com entendimento, ele fez os céus com o seu entendimento. Ele estendeu a terra sobre as águas, versículo 6, versículo 5 fala dos céus, versículo 6 fala da terra. Tudo aqui uma referência a Gênesis capítulo 1, na criação, capítulo 1, versículo 2, versículos 7 até o versículo 10. Esse Deus que criou os céus, esse Deus que com entendimento fez os céus e que estendeu a terra sobre as águas, esse Deus também criou grandes luminares, versículo 7. Que luminares? O sol. Versículo 8, para iluminar o dia, a lua, versículo 9, e as estrelas, versículo 9, para iluminar a noite. Esse Deus
fez todas as coisas. E essa parte final aqui, se referindo a sol, lua e estrelas, aos grandes luminares, novamente é uma linguagem se referindo a Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 18. De modo que todas as vezes, meus irmãos, em que aquele é usado aqui, é objeto de deem graças ao Senhor. Deem graças ao único que opera maravilha. Deem graças àquele que com entendimento fez os céus. Deem graças àquele que estendeu a terra sobre as águas. Deem graças àquele que fez os grandes luzeiros. Deem graças àquele que fez o sol para presidir a lua. Deem para presidir o dia. Deem graças àquele que fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Deem graças a esse Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nunca se esqueça disso. Glória a Deus. Ele é o Deus da criação. Aquele que criou é o mesmo que sustenta a sua obra criada, o mesmo que sustenta o universo pela sua palavra poderosa, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 3, falando de Jesus Cristo. Ele é aquele, o Filho de Deus, aquele que se assenta à direita da majestade, tendo feito todas as coisas. Ele sustenta o universo pela sua palavra poderosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Já poderíamos ver uma conexão com o Evangelho, uma conexão com Cristo, aqui neste salmo, ao falar da criação, porque todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Pai pediu e ele executou. Haja luz, e ele trabalhou e a luz veio à existência. Haja firmamento, ele trabalhou e o firmamento veio a existir. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Glória a Deus. Versículos 10 a 25. Ele é aquele que matou os primogênitos no Egito. Percebe uma sequência da criação? E depois, agora, uma sequência específica se referindo ao povo de Deus. Versículo 10, então, nos lembra que ele é aquele que executou justiça sobre os primogênitos no Egito. A última praga, para que o Egito, ou os egípcios, para que o faraó pudesse deixar o povo de Deus sair do Egito. Essas coisas acontecem concomitante com uma outra coisa, né? A matança dos primogênitos acontece paralelamente ou concomitantemente com o quê no Egito? Com a saída. Mas o que aconteceu antes da saída? O que Deus mandou eles realizarem lá no Egito antes de saírem? Deus falou, olha, vou mandar a última praga, vou punir os primogênitos de lá. Então ele manda matar o cordeiro, manda celebrarem a Páscoa, comam a Páscoa e se preparem, já se vistam, já bota as coisas nas costas, a mochila nas costas, porque vocês vão sair. Então, a Páscoa, é isso aí. Não vou reler todos os versículos do 10 ao 25 não, tá bom? Ou vamos ler. Só a primeira parte. Ele matou os primogênitos do Egito, tirou Israel do meio deles, os tirou com mão poderosa e braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, fez Israel passar pelo meio dele, mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que matou reis poderosos e tirou a vida de reis famosos, matou Seom, rei dos amorreus, e matou Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança a Israel, seu servo. Até aquele que lembrou de nós o nosso abatimento, nos libertou dos nossos inimigos, ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, meus irmãos. Deus deve ser louvado por toda a criação. Deus deve ser louvado não apenas pela criação, Deus deve ser louvado
Porque Ele é o Deus da história, porque Ele é o Deus da redenção. Então, do versículo 4 ao versículo 9, Ele é louvado como sendo o Deus da criação. Do versículo 10 ao versículo 25, Ele deve ser engrandecido, Ele deve ser magnificado como o Deus da história e da redenção. Aquele que livrou o seu povo do Egito e do Mar Vermelho. Uma referência à grande libertação, ou à redenção de Israel no Egito. Cada acontecimento aqui, meus irmãos, lembra desde a trajetória de Israel do Egito até Canaã, sendo descrito, inclusive, a passagem deles pelo deserto e a luta para poder desapossar os reis daquelas nações que habitavam em Canaã. Mostra a trajetória desse povo e o que Deus fez e como Deus agiu, como Deus operou na vida deles. Temos descrito aqui do versículo 10 ao 25, e esses acontecimentos aqui, cada um desses acontecimentos, o livramento do Egito, o livramento da morte no Mar Vermelho, a entrada no deserto, a condução deles pelo deserto, a vitória sobre os reis, cada acontecimento desse, meus irmãos, testemunha da maneira, do modo pelo qual Deus manifesta a sua misericórdia dentro do campo de ação da história de Israel. Deus é um Deus que não dorme nem cochila, Deus está atento, Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus presente na vida do seu povo. Deus está conosco, como esteve com o seu povo, aleluia. Glória a Deus. No versículo 12, a mão forte e o braço estendido indicavam o poder manifesto de Deus na vida do povo. Deus agiu, Deus operou, eles têm consciência disso, tirou-os com mão poderosa e com braço estendido. Deus manifestou o seu poder lá no Egito para tirar o seu povo. Deus operou, mandando Moisés lá ferir as águas para que o mar se abrisse, e então o mar se abriu e o povo atravessou a pés enxutos. Deus guiou o seu povo pelo deserto, ajudando Israel a derrotar reis tribais que buscavam confrontar, que buscavam interferir na conquista do povo. Versículos 16 a 20, essas coisas nos são lembradas, nos lembram de Êxodo 12, de Êxodo 14, nos lembram de Deuteronômio 8, Números 21, de 21 a 30, 21 de 31 a 35, nos lembram a trajetória do povo de Deus lá no Antigo Testamento, aqui no Antigo Testamento onde nós estamos. Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus está presente com o seu povo. Versículo 23 diz: aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos inimigos. Versículo 24. Os atos redentores de Deus no passado, meus irmãos, são completados por sua providência no presente. Ele finaliza: esse Deus operou ontem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sustenta, Ele operou no passado, Ele fez, Ele matou, Ele tirou Israel, Ele libertou, Ele dividiu o mar, Ele conduziu, Ele agiu, Ele operou. Mas esse Deus que se lembrou de nós no nosso abatimento e nos libertou dos nossos inimigos, Ele dá alimento hoje. Lembra o que esse Deus fez no passado, mas que Ele é um Deus presente. Lembra da sua providência no presente. Ele dá mantimento a todos os seres vivos. Versículo 25. Esses versículos aqui, 23 a 26, da parte final, meus irmãos, descrevem as obras divinas de redenção na vida do povo de Deus durante a sua escravidão no Egito, durante o tempo do Êxodo, durante a conquista de Canaã, e lembra também as obras divinas de redenção na vida da igreja nos nossos dias hoje,
também Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo um Deus que se lembra, um Deus que age, um Deus que intervém, um Deus que se inclina para socorrer e para ajudar. Irmãos, a obra de redenção do povo de Israel no Egito e do Mar Vermelho aponta para outra obra de redenção maior nos evangelhos, mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. A herança da terra de Canaã que Deus deu para o seu povo aponta para uma outra herança, uma herança inacessível nos céus, mencionada por Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, de 3 a 5, na posse da vida eterna. Deus nos tem dado, Ele nos tem chamado para uma viva esperança, Ele tem operado na nossa vida e Ele tem nos dado uma herança que não desvanece, que não perece, gloriosa, eterna nos céus, aleluia. O abatimento descrito no versículo 23, lembra do tempo da escravidão, quando o povo estava no Egito. Isso aponta para a nossa condição de queda, para a nossa condição pecaminosa e decaída, da qual o Senhor nos retirou, o Senhor nos levantou, da qual o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus pela nossa redenção que nós obtivemos em Jesus Cristo. Graças a Deus, o Senhor seja bendito. E finalmente ele menciona o Deus dos céus no versículo 26. Ultrapassando, transcendendo tudo que é terreno, tudo que é mundano, que é passageiro. Ele fala desse Deus que está acima de todos e acima de tudo. Um Deus que transcende. A lista dessas obras e misericórdias de Deus culmina com o governo de Deus no céu, onde todos nós, os redimidos, um dia habitaremos e desfrutaremos da sua misericórdia eternamente. Amém. Ele termina dizendo: deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda essa trajetória de Israel, tudo aquilo que Deus realizou na vida do seu povo na antiga aliança, tem aplicação na vida da igreja, na vida do seu povo nos dias de hoje. Nós seguimos rendendo graças a Deus por sua criação. Nós seguimos rendendo graças a Deus por nos libertar do cativeiro do pecado, e esse mundo continua simbolizando o Egito ou a Babilônia, de onde Deus nos retirou, de onde Deus nos resgatou. Deus continua sendo bom, Deus continua se lembrando de nós, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada nesse mundo. Ele continua se lembrando de nós no nosso abatimento, Ele continua nos rodeando como escudo e nos guardando por todos os lados, nos defendendo contra o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Deus é maior, Deus é maravilhoso, aleluia. E quantos estão nesta manhã aqui indo para o céu? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Digam ou deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Deem graças ao Senhor pela criação. Deem graças ao Senhor pela redenção. Deem graças ao Senhor pela santificação, pelo sustento que Ele provê para nós. Deem graças a Deus pela glorificação que virá. Um dia nós seremos glorificados, seremos semelhantes a Ele. Glórias a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, que por nós tanto fez.
foi na cruz. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz, não é isso não, que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não esqueçamos, meus irmãos, de render graças a esse Deus, sempre, eternamente, assim como a sua misericórdia se estende sobre a nossa vida. Estamos aqui, demos graças a Deus por sua misericórdia. Não consegui, dê graças a Deus. Você ainda está de pé, ainda está vivo. Sua misericórdia está e se renova sobre a sua vida. Conquistei, estou fazendo, estou vencendo, estou prosperando, estou ganhando. Dê graças ao Senhor. E não se esqueça da sua misericórdia sobre a sua vida.